príncipe, apaixonado pela moça errada, um rei cruel e uma corte maledicente, um ato de pura covardia e um desfecho trágico e lírico. São os ingredientes de uma das histórias de amor mais comoventes da literatura de Portugal, agora recontada em versos de cordel, por Fábio Sombra. A história de Inês de Castro, ou a dama loirinha que depois de morta virou rainha. Um cordel de Fábio Sombra, ilustrado por Walter Lara. A Luís Vaz de Camões, de Os Lusíadas criador, peço alento, inspiração, energia e destemor, para narrar em trova e versos uma história real de amor. Sim, real por ser verdade e real por ter um rei, como ator e personagem do drama que contarei. Mas a ti, caro leitor, deixo claro e avisarei, para dar tempero à história, para acrescentar-lhe o sal, misturei verdade e lenda ao enredo original, ocorrido há muitos séculos em terras de Portugal. A Dom Pedro, real herdeiro, prometera uma donzela, Dona Constança Manuel, nobre dama de Castela, rica, sim, porém sem graça, nem formosa nem tão bela. Mas isto, naqueles tempos, costumava acontecer, casamentos que selavam alianças de poder, e casais jovens se unindo sem vontade e sem querer. Quando Pedro viu sua noiva, não sentiu muita alegria. Gostou sim de Inês de Castro, uma jovem loura esguia, que era a aia de Constança e de dama de companhia. Triste, o moço foi pro altar, sem gostar de sua Constança. Pedro amava a bela Inês e nutria a esperança de um dia unir-se a ela com casório e com aliança. Já Constança, enciumada, muito medo de Inês tinha, e tão logo teve um filho, convidou-a para madrinha. Com isso, Dom Pedro passa a ser compadre da lourinha. A manobra foi esperta e bastante inteligente, pois a norma, nesse tempo, era rígida e exigente. E amor entre compadres era escândalo indecente. Só que o afeto entre os dois jovens seguiu público e notório, dando origem a mexericos e a um constante falatório, que irritavam Dom Afonso certo dia em seu escritório. Ele mesmo, Afonso IV, nobre rei de Portugal, que era pai do jovem Pedro, e eis que, em nome da moral, despachou Inês para longe para que não falassem mal. Muito tempo padeceu a loirinha aprisionada no castelo de Albuquerque de seu Pedro afastada, mas o príncipe jamais esqueceu de sua amada. Por correspondência, os dois demonstravam sua afeição e trocavam bilhetinhos com mil juras de paixão. O destino então resolve intervir nessa questão. Ao nascer-lhe um novo filho, faleceu Dona Constança. Morre a mãe, mas sobrevive pelo menos a criança. E para Pedro Inês de Castro surge agora uma esperança. Pedro, ao ver-se assim viúvo, foi morar com sua amada, e a população do reino reagiu indignada. Em esta união não pode ser aceita ou tolerada. Rei Afonso ficou bravo e falou com rispidez: Pedro, deixa de ser tonto, filho, case-se outra vez com uma solteirinha nobre e abandone a tal de Inês. Só que Pedro agora estava bem feliz com a situação. Ao rei disse sem rodeio: Ah, meu pai, não caso não. Ele e Inês seguiram firme com sua história de paixão. Sem temer o falatório, juntos eles dois viviam, entre beijos e carinhos, e aos seus filhos que nasciam, davam afeto e proteção e o amor que mereciam. Mas o povo, com sua língua e sua eterna falação, questionava furioso essa estranha situação, e um assunto sério surge, era a real sucessão. Dentre os filhos de Dom Pedro, quem reinaria afinal? Um dos que tinha com Inês ou seu filho natural? Eis um tema delicado que agitava Portugal, e os cochichos murmurados pelo povo português
novamente chegam ao rei, que, assustado desta vez, decide dar fim ao caso, liquidando a pobre Inês. Pedro, agora com sua amada, para Coimbra se mudara, e moravam bem felizes no Paço de Santa Clara, uma residência bela que da avó Dom Pedro herdara. Junto às margens do Mondego, num cenário encantador, Pedro e Inês em paz viviam seu sincero e eterno amor. Assim descreveu Camões em seus versos com primor. Foi então que numa tarde, quando Pedro estava ausente, 3 covardes desalmados chegam ao paço de repente. Procuravam Inês de Castro, foram em busca da inocente. Nesta hora a moça estava junto à fonte dos amores, e dela se aproximaram os 3 brutos traidores. Ao vê-los, Inês pergunta: "O que querem, meus senhores?" Pressentindo seu destino, disse a moça nessa hora: "Tenho filhos pequeninos e a mais nova mãe chora. Senhores, poupe minha vida, é uma mãe que lhes implora." Mas o crime, mesmo assim, foi por eles praticado, e até hoje nesta fonte vê-se ainda ali marcado, em vermelho vivo, o sangue que de Inês foi derramado. Ao final da tarde, Pedro chega enfim de sua caçada, e ao ver Inês caída, diz: "Perdi minha adorada, mas descanse em paz, querida, pois por mim será vingada." Ele corre até o castelo de seu pai e arromba a porta. O rei chora arrependido, mas o jovem diz: "Que importa? Seu lamento chega tarde, pois agora Inês é morta." Odiando aquele homem que ordenava a covardia, Dom Pedro reúne amigos e uma guerra se inicia. Ele ataca e destrói tudo que de rico o pai possuía. Foram vilas arrasadas e fazendas destruídas, bois e vacas massacrados e colheitas não colhidas, fortalezas incendiadas e muralhas demolidas. 1000 barris de vinho tinto no Mondego derramados, tingiram de sangue o rio e deixaram apavorados os assassinos de Inês, que fugiram os celerados. Foi somente a muito custo que esse ódio se acalmou, mas seu pai jamais Dom Pedro pelo crime perdoou. Afonso morreu e o filho foi coroado e governou. No poder, Pedro I prosseguiu com sua vingança, procurando os assassinos por Itália, Espanha e França. Em castelos encontrou, a justiça sempre alcança. Um morrera e os outros 2 foram em Portugal julgados. Por seu crime responderam, sendo em juízo condenados. E no inferno, diz a lenda, ardem os 3 por seus pecados. Dom Pedro, não satisfeito, disse ao povo por sua vez: "Guardo em meu peito a verdade que contarei a vocês. Em segredo há muitos anos me casei com a bela Inês. E por isso, quando juntos decidimos conviver, em pecado não incorremos. E bem alto eu vou dizer: minha amada era inocente e morreu sem merecer." O capelão do palácio confirmou ter realizado a secreta cerimônia certo dia no passado e afirmou foi casamento legítimo e abençoado. Um silêncio assustador fez-se ouvir desta maneira. Inês foi desenterrada e a população inteira ajoelhou-se respeitosa ao redor de sua caveira. A defunta em belos trajes, em seu trono sentadinha, teve as mãos secas beijadas pela nobreza mesquinha. Triste Inês, depois de morte, pôde enfim virar rainha. Ao findar o beija-mão, eis que Sequito real fez de Coimbra Alcobaça num cortejo sem igual, para assistir à cerimônia do luxuoso funeral. Lá, Dom Pedro encomendara que detalhasse em pedra dura 2 tumbas decoradas com requinte e formosura, ornadas por belos frisos e detalhe em escultura. Numa delas, a rainha Dona Inês foi enterrada, e somente anos mais tarde a outra tumba foi usada.
Quando Pedro enfim morreu, juntou-se à sua amada. Estas duas sepulturas, em sua forma original, vêem-se ainda frente a frente em Alcobaça, Portugal. Nelas, Pedro e Inês aguardam pelo juízo final. Nesse dia, diz a lenda, renascidos e em sossego, poderão Inês e Pedro desfrutar de seu chamego, caminhando de mãos dadas pelos campos de Mondego. Foi assim que se passou a história aqui narrada. Brevemente a recontei, incluí e até inventei o que a torna mais floreada. Somente quem ama sabe o valor de um querer bem. Moralismos, interesses, bem não fazem e digo além. Reis de puro sangue nobre amam como nós também.